Testando aqui então pela primeira vez Rebellion Pro. Eu lembro que quando eu coloquei um eu estranhei bastante a instabilidade dele, mas por enquanto, ok, me senti bem nesse. Mizuno Wave Rebellion Pro 2. Então é a segunda versão do super tênis da Mizuno. Sempre que a gente fala de super tênis, a gente está pensando em responsividade, o quanto que esse tênis pode ajudar a gente em corridas mais rápidas. Qual que é a grande sacada desse tênis aqui da Mizuno? A grande sacada para mim desse tênis está relacionado a essa tecnologia aqui, ó, que é a geometria da entressola. Então, ele tem essa parte mais alta aqui na região do médio pé e a parte mais baixa aqui na região do antepé. Aí quando a gente coloca esse tênis no chão, ó, vocês vão ver que essa parte mais alta faz o tênis praticamente não, ele não encosta o calcanhar, né? E ele basicamente já te joga para o antepé. E é exatamente essa sensação que eu tive na corrida. Então eu coloquei o tênis, você já sente que você é lançado um pouco à frente, tá? E quando você corre, você não consegue fazer o primeiro contato do pé no chão aqui no calcanhar. Você já vem para essa parte aqui, ó, do meio pé para o antepé. Essa altura que ele tem mais no médio pé faz a pisada que você esperava que fosse no calcanhar, ela seja mais no meio do pé. Quando a gente pensa em velocidade, por que isso pode ser interessante, né? Porque a gente diminui o tempo de contato, então não vai ter apoio do calcanhar, a gente vai diminuir o tempo de contato para ser só médio pé e antepé. E esse tempo de contato baixo com o antepé e com a placa de carbono, você consegue ver que é uma placa de carbono bem rígida, ela vai gerar uma resposta maior de propulsão para você na corrida. Então, realmente, essa entrega dessa tecnologia junto com a placa de carbono realmente faz a gente ter uma propulsão maior, tá? Então, isso é a primeira coisa importante desse tênis. Segunda coisa mais importante quando a gente pensa em um super tênis, o conforto, né? Será que esse tênis consegue durar por grandes distâncias, por grandes velocidades? Uma coisa que eu achei que veio melhor quando comparado à primeira versão do Wave Rebellion é a espuma. Eu achei a espuma um pouco mais confortável, ela absorve um pouco melhor o impacto, e isso é muito interessante quando a gente pensa também num tênis de placa de carbono, principalmente para corridas mais longas. Então, se a gente for pensar que a gente vai fazer um 21K, um 42K, né, corridas com 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas, é importante que ele também seja confortável, além de ser responsivo. Então, a espuma do Rebellion 2 eu achei que veio um pouco mais confortável, tá? Aqui na região do cabedal, raramente isso me incomoda, tá? Ele tem dois suportezinhos aqui na lateral que dão um conforto aqui no calcanhar. O cabedal, esse material aqui é um material gostoso, ele é um material respirável, então é um tênis bem confortável na medida do possível. Lembrando que conforto não é a principal característica que você busca num tênis desse, então quando eu digo que ele é confortável para um tênis de placa de carbono, beleza? Terceira coisa importante nesses tênis é a estabilidade, né? Então a gente ouviu muita reclamação que o Rebellion Pro 1 gerava um movimento de pronação muito grande, tá? Talvez por questão da espuma, talvez pela questão da largura do calcanhar e talvez pela questão do Rebellion Pro 1 ter um corte aqui nessa região aqui do antepé, então ele tinha menos material nessa região do médio pé e esses são fatores que podem gerar um pouco mais de instabilidade. O calcanhar desse vem um pouco mais largo, ele não tem mais esse corte e talvez a combinação de espuma tenha gerado um pouco mais de estabilidade. Quando eu falo de um pouco mais de estabilidade, novamente, tênis de placa de carbono costuma ser mais instável. Esse tênis ele é instável, mas está mais estável do que a versão anterior. Ele gera um pouco menos de movimento de pronação, então eu achei também positivo nesse sentido. Aí uma coisa que é importante a gente falar, né? Por que os tênis de placa de carbono são instáveis, né? Uma coisa que gera instabilidade é realmente a altura, então a altura da entressola você fica mais longe do chão, que gera um pouco mais de instabilidade. Segundo fator é o fato dele te jogar para a ponta do pé, né? E aí quem é pronador já pisando com o calcanhar, com a ponta do pé a tendência desse movimento de pronação aumenta um pouco. Então isso te pode gerar um pouco de instabilidade em todos os tênis de placa de carbono, tá? Então é importante você levar isso em consideração. Então, para quem que é recomendado esse tênis? Fatos importantes. Como a gente tem essa altura de entressola maior, né, um pouco mais de instabilidade, e esse fator de te levar um pouco mais para a ponta do pé, é um fator muito importante a ser considerado antes de comprar esse tênis. Quem está acostumado a tocar mais com o calcanhar no chão, pode sentir um pouquinho mais de sobrecarga dos músculos que estão acima do tornozelo. Então, panturrilha, né, tendão de Aquiles, tibial anterior, tibial posterior, fibulares, né? Então as musculaturas da perna, elas podem ter um pouco mais de sobrecarga
porque a gente saiu de uma pisada que era de calcanhar e que gerava um pouquinho mais de carga para cima, né, joelho, quadril, e foi para o antepé, onde vai gerar um pouco mais de sobrecarga nessas musculaturas do tornozelo e pé. Então é muito importante vocês levarem isso em consideração. Caso você seja um corredor que toca com o calcanhar, migrar para um tênis desse tem que ser uma migração cautelosa, uma migração progressiva. Então você não vai comprar esse tênis e já usar logo num treino de 21K. Então usa ele em treinos mais curtos, tá? Para você se adaptar, para você treinar essa musculatura do seu tornozelo. Se você puder, prepare melhor essa musculatura. Então fortaleça a panturrilha, fortaleça tibial anterior, tibial posterior, fibulares, para que você não tenha problemas de adaptação com esse tênis. Segunda coisa, como ele é um tênis que exige menos área de contato, ele é um tênis que favorece pessoas com a cadência um pouco mais alta. Então são pessoas que ficam menos tempo com o pé no chão. Se você é aquele corredor que tem a cadência muito baixa, que tem o tempo de contato muito alto, esse tênis vai se tornar um pouco mais instável e talvez você não aproveite tanto do tempo de resposta dele, tá? Então é um tênis que funciona melhor com cadências mais altas. E por último, esse tênis ele é feito para prova, tá? Então não é um tênis para você usar em treinos e também não é um tênis para você correr devagar. Ele é um tênis para você correr rápido, para você que está querendo buscar RP, para você que já é experiente na corrida, já tem um corpo mais bem preparado. Então esse é um cuidado importante para quem vai usar esse tênis. Então se você gostou desse review, comenta, deixa um like, me segue nesse canal, esse canal é novo, então me ajuda aí pra gente começar a colocar mais pessoas aqui vendo esses vídeos e para me estimular a fazer mais vídeos também, e deem sugestões do que vocês querem ouvir mais sobre os tênis. Valeu!